Infelizmente, o diabo quer que a gente permaneça estagnado. O diabo quer que a gente permanece fazendo a vontade do mundo, porque a vontade do mundo não é a vontade de Deus. O diabo quer ver a gente na dependência dele e não na dependência de Deus. Então, bora lá, gente, saber quais são essas 4 coisas que o diabo não quer que as pessoas façam, sabe? Que o diabo quer que as pessoas façam tudo ao contrário. Então, bora! A primeira coisa, gente, o poder da escolha. Sim, o poder que você tem quando você escolhe trilhar o agradar a Deus. Quando a gente escolhe agradar a Deus, o diabo odeia. Por quê? Porque ele não vai ter mais forças sobre a nossa vida. Quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, o diabo não tem como agir na nossa vida financeira, o diabo não tem como agir na nossa vida sentimental, o diabo não tem como agir na nossa vida espiritual. Felizmente, gente, as pessoas colocam dificuldade, a pessoa não escolhe falar, vou chegar em casa, tirar aquele tempinho para meditar na palavra, tirar aquele tempinho para falar com Deus. Aí não escolhe agradar a Deus, escolhe agradar o mundo. O poder da escolha está em nossas mãos, vai de nós. A Eva e Adão, quando estavam lá no paraíso, eles fizeram uma escolha, porque a serpente falou com a Eva que o fruto era bom. A Eva e o Adão já estavam sabendo que Deus falou, não mexa naquele fruto. E aí, o que eles fizeram? Eles não escolheram agradar a Deus, eles escolheram agradar a eles mesmos. A partir do momento que a Eva comeu o fruto e ofereceu a Adão, eles fizeram uma escolha. Então, o poder da escolha está em nossas mãos e é algo poderosíssimo quando a gente escolhe agradar a Deus. E falando sobre isso, gente, vamos aqui ler um versículo muito legal que fala sobre, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que fala: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Quanto mais a gente quer agradar a Deus, quer ter intimidade com Deus, o diabo não tem força sobre nós. Então, o poder da escolha está em nossas mãos. Cabe nós escolher para onde a gente quer seguir. O poder da escolha é algo poderosíssimo. Então, fica essa dica, tá ok? A segunda coisa, gente, o domínio próprio. Sim, infelizmente, o diabo usa muito as pessoas sobre o domínio próprio. Se a pessoa já é muito nervosa, o diabo vai usar alguém para agir ali já de má fé, para a pessoa já explodir. Se a pessoa vive no pecado, o diabo vai criar situações sempre para a pessoa permanecer no pecado. E a pessoa não vai ter aquele domínio próprio para falar, não, eu não quero, não, não é para mim, não, isso não agrada a Deus. Quando a gente começa a buscar Deus de verdade, a gente começa a ter o domínio próprio. O domínio próprio é uma pessoa pisou ali no seu pé, a pessoa não pediu desculpa, você é simplesmente segue sua vida. Aí você não tem domínio próprio, a pessoa pisou no seu pé, a pessoa não pediu desculpa e você já explode. É não ter domínio próprio. E várias outras coisas, né? E quando a gente começa a buscar Deus de verdade e pedir a Ele domínio próprio, Ele começa a trabalhar em nós, né? Não é de uma hora para outra, porque a gente é ser humano, a gente erra todo dia, só que a gente não podemos persistir vivendo naquele erro. Essa é a diferença de agradar a Deus. E reconhecer que errou e falar, ai Senhor, me perdoa, eu não quero mais errar, eu quero te agradar. Eu errei consciente, Senhor, mas o Senhor me perdoa. Falando sobre domínio próprio, vamos ler aqui um versículo que fala sobre, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, fala: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmite graças aos que o ouvem. Se você é uma pessoa que vive com palavrão na boca, começa a mudar essa rota, porque palavrão, essas coisas, gente, é o que o diabo mais gosta. Então, tenha cuidado com palavras aí que você sabe que não edifica o Senhor Jesus. Então, fica essa dica, tá ok? Terceira dica, gente, o poder das palavras. As palavras, gente, um poder imenso nas nossas vidas. Quando você determina que você quer aquilo, você está determinando, falando que quer aquilo. E quando a gente fala, Senhor, eu quero que isso não aconteça na minha vida. Eu quero que o Senhor repreende tudo aquilo que não é o teu agrado, Senhor. Me limpa, me purifica. Você está colocando poder na tua palavra, falando para Deus, Senhor, eis-me aqui, me direciona, me guia. É você falando com Deus e Deus trabalhando a seu favor. Só que quando você fala palavras que não agradam a Deus,
pensar palavras negativas, ai, não vai dar certo. Você já está falando para o mal. O mal já está começando a trabalhar na sua vida. Por quê? Porque você já está colocando um não na sua boca. E isso, gente, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. É nós falar sim, já deu certo. Porque quando a gente fala sim, já deu certo, o diabo não tem força. Deus já começa a trabalhar em nós. Uma coisa também que eu faço em casa, gente, é orar meus cômodos. É orar na minha casa. Às vezes eu tiro aqui, começo a entrar nos cômodos, começo a orar, vem Senhor sobre a minha casa, porque quando a gente está falando, Deus está trabalhando em nós. Começa a usar o poder das palavras ao seu favor. E falando sobre isso, vamos ler aqui junto comigo um versículo curtinho que fala sobre o poder das palavras, que está lá E lá em Salmos 141:4 fala: não permita que eu me desvie para o mal ou me envolva em atos perversos. A gente também tem que pedir, me guia, Senhor, me direciona, não permita que eu venha falar palavras que não te agradam, não permita que eu venha seguir o caminho errado, porque a gente está colocando o poder da nossa vida na mão de Deus. Quando a gente começa a profetizar na nossa vida, com certeza Deus começa a trabalhar ao nosso favor, tá ok? Quarta coisa, gente, amor ao próximo. Sim, o diabo não quer que a gente tenha amor ao próximo, porque é algo que agrada a Deus. Quando a gente está ali estendendo a mão para o próximo, orando para o próximo, ajudando o próximo, Deus está nos abençoando, porque Ele está vendo que a gente está tendo amor para o próximo e é o que Ele mais agrada, porque quando a gente está fazendo isso, a gente está falando assim, sim, Senhor, eu quero te agradar, sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E isso, gente, é algo poderosíssimo. Quando você ele tira um tempo para orar para o próximo, tira o tempo ali até para jejuar para o próximo, sabe? Isso é amor ao próximo. A pessoa está passando necessidade, você vai lá estender a mão, dar um alimento, dar roupa, logicamente que ajuda. Porém, gente, quando você está orando, jejuando para aquela pessoa, ajuda muito mais. Então, amor ao próximo é estender a mão quando a gente vê que a pessoa mais precisa, não somente de alimento, que sim, faz parte da nossa vida, que a gente tem que comer, a gente tem que beber, mas você estender a mão em questão de oração, que é o que agrada a Deus. E falando sobre amor ao próximo, lá em 1 Coríntios 13:4, o apóstolo Paulo fala sobre, o amor. Fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui o profeta Paulo está falando sobre quanto benefício a gente tem quando a gente tem amor dentro de nós. A gente tem vontade de ajudar o próximo de uma forma assim prazerosa. E é o que a gente tem que ter. Prazer em estender a mão para o próximo, tá ok? Agora a quinta coisa, gente, é o poder de usar a fé. Sim, Deus deixou a fé para cada um de nós. Mas a gente também tem que estimular a fé. A fé estimulada quando você ora, a fé estimulada quando você jejuma, a fé estimulada quando você lê a Bíblia, a fé estimulada quando você tira aquele tempinho ali para glorificar a Deus. A fé, gente, todos nós temos fé, porque fé é acreditar naquilo que você não vê, mas você tem a certeza que existe. Deus a gente não vê, mas a gente sabe que Ele existe. A gente não vê fisicamente, mas a gente vê Ele no nosso dia a dia, espiritualmente. Vamos aqui ler um versículo que fala sobre, lá em Hebreus capítulo 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Fé é crer na existência de Deus. E se a gente não crê que ele existe, não tem como agradar a ele, porque eu não creio nele. Então você está falando não para ele. E ele existe, ele nos criou, cada um de nós, E quando a gente começa a buscar ele, a gente começa a ver ele nos detalhes da nossa vida. E tem um versículo aqui que fala perfeitamente o que é a fé. Está lá em Hebreus 11:1 que fala: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, A fé é a certeza que você... eu não estou vendo aquilo ali ainda não, mas é a certeza que já aconteceu. Fé é crer, é acreditar. Porque quando a gente começa a usar, estimular a nossa fé, Deus começa a trabalhar na nossa vida de uma forma tão linda, de uma forma tão extraordinária, que você começa a ver o trabalhar de Deus nos detalhes. Tem coisas assim que você vê que é o próprio Deus. Então, gente, fica essa dica para você. Começa a praticar
essas coisas que você vai começar a ver o agir de Deus na sua vida. Tá complicado, tá difícil? Começa a fazer mais para Deus. Deus não desampara os escolhidos, gente. Quando você começar a fazer mais para Ele, Ele começa a fazer mais para você. É porque as pessoas estão muito focadas no eu delas, no querer delas, que esquece de focar em Deus e ver que Ele faz acontecer coisas maravilhosas. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não saia desse vídeo sem deixar aquele like. Se inscreva no canal, porque com certeza estarei voltando com mais vídeos semelhantes a esse. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.